turma! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Multigaster. Hoje é segunda-feira e muita coisa rolou desde o nosso último vídeo. Vocês estão lembrados? Se por acaso vocês não assistiram os últimos vídeos, eu vou deixar a nossa timeline exclusiva para vocês, para que vocês possam acompanhar. E também aqui no card eu vou deixar o link do último vídeo, tá joia? Então vamos falar do assunto do momento. Big Brother Brasil aqui no nosso quadro, comentando e reagindo. Vamos começar falando sobre uma coisa muito importante que eu tenho certeza que muitos de vocês acabam esquecendo, que é se inscrever aqui neste canal. Você pode estar assistindo esse vídeo, mas ainda pode não ser inscrito, então eu peço que você pare agora mesmo e se inscreva aqui no canal, assim você aumenta a nossa comunidade, nos ajuda a divulgar, assim você nos ajuda e também nos incentiva a gravar mais vídeos sobre esses temas que vocês tanto gostam, tá joia? Aproveita também, já deixa o seu like aí, e se você não quiser perder nenhum conteúdo que a gente cria, que a gente posta, você também pode ter a opção de ativar o sininho de notificações, assim você não vai perder por nada e vai ser um Multigaster ninja, tá joia? Vamos pro primeiro assunto desse vídeo. Na sexta-feira tinha aí uma dinâmica diferente, né? Nós costumávamos ter também uma prova do anjo na tarde de sexta-feira, mas como desta vez a gente teve uma festa na sexta-feira, a gente aproveitou para colocar uma intriguinha antes da festa. E aí, o Na Mira do Líder aconteceu ao vivo para todo o Brasil na programação da Rede Globo. A Fernanda, que foi eleita líder, ela precisava colocar 4 pessoas na mira. E então ela escolheu a Denisiane, a Alane, a Beatriz e a Yasmin para ficarem na mira dela. Ou seja, na formação de paredão, a Fernanda só pode indicar uma destas 4. E aí, começou então a festa do Mercado Livre, com a presença também do Tiaguinho, que animou a galera. E claro, vocês já sabem, né? Assunto festa, é só vocês correrem lá no nosso Twitter, @Multigaster, e vocês vão saber de tudo o que aconteceu durante a festa, sobre as atrações, sobre as fofocas e principalmente o desenrolar de tudo isso, porque acaba, né, reverberando nos outros dias. Depois que eles acordam, sempre tem uma intriguinha para se resolver. Então, não perca, vão lá no nosso Twitter e acompanhem tudo o que aconteceu na super festa do Mercado Livre no BBB 24. Vamos então agora falar do nosso próximo assunto. Vamos dar uma olhada? Sábado é um dia super movimentado na casa, afinal de contas a gente está acostumado a ter uma festa. Dessa vez a gente começou o sábado com a prova do anjo, e a prova foi da Amistel. Foi uma prova bem interessante, porque ela mexeu bastante com os brothers dentro da casa, nem todos jogaram, e de fato era uma prova que exigia muita habilidade. Sabe aquelas provas rápidas, onde você necessariamente precisa se dedicar, dar o seu gás, porque o primeiro a executar todas as atividades relacionadas à prova será eleito novo anjo? Então, nós tivemos ali várias baterias, os brothers foram selecionados para dentro de um quarto, depois eles saíam do quarto, iam para o provódromo, realizavam a prova, depois de ter terminado a prova eles voltavam para um outro quarto sem se comunicar, e aí, então, quem tivesse feito a prova mais rápido seria o líder. A gente teve aí alguns destaques nessa prova da Amistel, porque elas foram divididas em várias fases, né? A primeira fase, os participantes tinham que encher, né, um vidro de água, transportando eles através de um copo, que tinha um furo, então era mais difícil ainda. A segunda etapa, eles precisavam procurar umas bolinhas escondidas em um labirinto vertical. E por último, eles precisariam pedalar numa bicicleta para que eles conseguissem abrir uma portinha e liberar um novo ingrediente. Com as 3 bolinhas representando os 3 ingredientes que são utilizados na fabricação da Amistel, eles então batiam no botão e mostravam que tinham encerrado toda a maratona. Feito isso, a Alane foi a única que foi desclassificada. E a gente teve 3 destaques positivos. O Michel, o Marcos e o Matheus, nosso clubinho dos 3 M's. Os 3 conseguiram realizar a prova antes dos 3 minutos, ou seja, foram os destaques. E aí, tínhamos que decidir quem seria o novo anjo. E claro que o Matheus, que é muito bom de provas, foi quem ganhou o anjo pela segunda vez. Mas ganhar o anjo também traz seus benefícios e suas vantagens, né? Além da imunidade, o Matheus vai poder escolher alguém para imunizar durante a formação de paredão. Com isso, ele também pôde escolher 3 pessoas para poder fazer o almoço do anjo com ele. E claro que ele escolheu um outro trio, né?
a Alane, a Anne e também a Beatriz. E por se falar em trio, né, tá aí uma oportunidade de publi bem grande que talvez algumas marcas como a Nestlé não estão utilizando. Já falei de 3 aqui hoje, podem ser que eles aproveitem essa turma toda aí para fazer propaganda dos seus produtos, não é mesmo? Vamos ficar de olho. Outra coisa que é muito interessante quando o anjo é eleito é que ele também tem o direito de escolher 2 pessoas que vão para o monstro. E dessa vez, sem hesitar, o Matheus escolheu o Juninho e também a Pitel, que vai para o monstro pela segunda semana consecutiva. Mas ali era um embate certo, onde ela já não tinha lidado bem com essa escolha dele da primeira vez, e eles tiveram ali uma briga feia. Ele devolveu essa possibilidade de ela continuar no monstro. E olha que eu achei bem interessante que eles apareceram bastante, brincaram, também fizeram coreografias durante o monstro. Eu daria uma nota 9 de 10 para a execução do monstro, da Pitel e também do Juninho. E aí chegava o domingo, né? Só que o domingo a gente teria 2 momentos importantes. Vamos então para o primeiro tema de domingo. Sim, senhoras e senhores, teríamos o Big Fone no domingo. E claro que parece, né, que eles ouviram as nossas preces. O Big Fone tocaria, né, na programação da Globo durante o BBB, logo no início, e depois, então, quando eles separariam em grupos, ficaria muito pouco tempo e muito apertado. Acho que nós, nas redes sociais, conseguimos aí com que eles escutassem as nossas preces e, de fato, mudassem o horário do toque do Big Fone. Foi trocado para as 6h20 da tarde. Quem atendesse o Big Fone seria imune e dividiria a casa em 2 grupos. Essa era uma informação que nós aqui fora já tínhamos. Lá dentro, quem atendesse o Big Fone seria apenas responsável por colocar 9 munhequeiras vermelhas em alguns brothers. Quem atendeu o Big Fone? Bom, merecidamente, depois de 4 dias fazendo plantão embaixo do Big Fone, quem atendeu o Big Fone foi o Davi. E ele então, de fato, ganha imunidade e ele então distribuiu 9 pulseiras para os seus adversários. O que foi uma baita coincidência, né? Da última vez que ele foi pro paredão com 9 votos. Mas essa coincidência não tem nada a ver com o Davi. Só para esclarecer, né? Nós estamos atualmente hoje com 19 pessoas na casa, ou seja, tirando o líder, nós teríamos aí 2 grupos de 9, totalizando 18 pessoas. E aí, nós teríamos uma baita dinâmica que estaria por vir logo mais. Nesse período entre 7 da noite e 11 da noite, que é o período que eles ficam ociosos, se arrumando para então aparecer no ao vivo, teve muita gente teorizando, mas ninguém acertou. Talvez alguns tenham acertado parcialmente, falando sobre a dinâmica dos quartos, mas ninguém imaginava o que vinha para acontecer. E a gente vai saber disso agora. Começar a formação de paredão, quem começou então dando aí uma imunidade foi o Matheus, que era o nosso anjo. Ele foi lá e imunizou a Anne, surpreendendo 0 pessoas, qualquer um imaginava que ele fosse fazer isso. O que ele não sabia é que, de fato, a líder Fernanda realmente queria colocar a Anne no paredão. Mas lógico que isso não pôde acontecer, já que ela foi imunizada. Então, logo após, a Fernanda precisava direcionar quem ia ser seu voto direto ao paredão, sem direito a bate-volta. A escolha da Fernanda foi então a Bia, que teve todo aquele desentendimento com ela na hora do ao vivo, quando ela colocou então o Namira. Teve uma situação um pouco desagradável e a Fernanda utilizou esse argumento para colocar a Bia no paredão. Então a Bia é a primeira emparedada no domingo. E agora a gente vai explicar um pouquinho da dinâmica, para vocês saberem como foi que aconteceu. Imaginem o seguinte, a casa foi realmente dividida em 2 grupos. Um grupo com pulseira e um grupo sem pulseira. O grupo com pulseira foi para um quarto e o sem pulseira foi para outro quarto. Então eles não tinham essa comunicação, a líder Fernanda ficava na sala e a Fernanda tinha 2 urnas. E ela podia escolher, através de um sorteio, quem começava votando dentro de cada quarto. Então, quando começou essa votação, o grupo sem pulseira escolheu o Juninho. Ele teve 6 votos de 9 para ir para o paredão. Então a gente já tinha aí 2 emparedados. Um era a Beatriz, e o primeiro emparedado pelo quarto do grupo sem pulseiras era o Juninho. E aí a gente foi então para o quarto com pulseiras, onde também votava-se aberto, começou uma votação e teve um empate. A gente teve aí tanto a Alane quanto como a Isabelle com 3 votos. E aí a líder então desempatou, obviamente, ela já tinha uma treta com a Alane, colocando a Alane no paredão. O que a gente já tinha de resultado? A Bia pelo líder, o Juninho por um quarto e, pelo desempate, a gente tinha a Alane, 3 pessoas emparedadas. Eles acharam que isso já tinha acabado. Mas até que o Tadeu nos surpreende e começa a mandar 1 a 1 para o confessionário, onde eles vão precisar votar em alguém do seu grupo.
E aí, aconteceu o que eles menos esperavam. O grupo sem pulseiras acabou escolhendo a Isabelle e ela recebeu 3 votos, e os outros votos foram distribuídos entre os outros brothers que estavam disponíveis para o voto. Já o grupo com pulseiras escolheu o Marcos, ele recebeu 4 votos. E aí, nós tínhamos então um paredão quíntuplo formado. Bia, Juninho, Isabelle e Marcos. Bia, Juninho, Alane, Isabelle e Marcos. Todos esses 5 estavam emparedados, mas haveria então a prova bate e volta. 4 deles iam jogar, exceto a Bia, que foi a indicação da líder. Vamos ver como foi a prova bate e volta? Para fechar a noite de domingo, então, a gente teve a prova bate-volta, foi a prova da Stone com o Tom, e aí eles tinham um trajeto para percorrer, né? Meio que naquele formato de trivia e tudo mais, eles então giravam uma roleta, pontuava, né, nessa roleta entre 0 e 2 pontos, e aí eles andavam esse número de casas. E cada casa tinha uma mensagem, né? Avance uma casa, volte uma casa, avance 2 casas. E eles então teriam que contar com a sorte de girar a roleta e cair nas casas certas. Então nessa ordem eles começaram a girar a roleta e começaram a ir pontuando. A Isabelle teve aí, logo nos primeiros momentos, uma grande disparada e todo mundo imaginava que de fato ela fosse ganhar. Mas, durante essa prova, conta-se muito com sorte. Dependendo da casa que você cai, você acaba voltando muitas casas. E foi o que aconteceu. Isabelle acabou voltando lá na jornada final, muitas casas. O Marcos acabou empatando com ela e teve a oportunidade de se livrar do paredão. Em uma rodada de sorte, ele girou a roleta, tirou 2 pontos e era o número exato que ele precisava para ganhar a prova. Além de ganhar a prova e salvar do paredão, o Marcos Vinícius ainda ganhou 10 mil reais da Stone. E assim a gente então teve um paredão quádruplo formado por Bia, Juninho, Alane e Isabelle. Vocês acham que acabou? Não, meus amigos, ainda não acabou. Porque logo após o encerramento e também cada um fazer a sua defesa no ao vivo, a Alane já chamou o Juninho para tirar satisfação. E aí nós tínhamos um drive de treta instalado, era só esperar o download para a festa começar. Foi muito incrível, porque o Juninho teria alegado que a Alane tinha mentido sobre uma situação. Então ela chamou ele e começou a perguntar qual foi o momento que ela estava mentindo. E por A mais B mostrou que ele estava talvez intrigado com a situação, mostrando que ele poderia estar errado. E aí, para engrossar um pouco mais o caldo, a Lady, com todo aquele temperamento dela, chegou e começou a dar de dedo na cara dele, mostrando que sim, ele teria dado em cima da Alane, mesmo já tendo um affair com a Lady. E aí as duas se juntaram, mostrando que elas são sim de fato empoderadas, e o Juninho teve o desprazer aí de aplicar algumas frases que caíram muito mal, trazendo até um lado um pouquinho machista, tá? Eu acho que para o momento em que eles estavam, realmente pode ter aflorado bastante coisa, ele pode ter falado o que não devia, talvez ele não seja essa pessoa, mas foi o que ele demonstrou naquele momento. E pro azar dele, ele estava ainda numa fase do ao vivo. Para quem acompanhou depois pelo pay-per-view, viu que a treta se estendeu por muito mais, mas foi o suficiente e pode ter sido o fator determinante para que ele seja o eliminado na terça-feira. Afinal de contas, a gente tem Isabelle, que é muito forte, né? Principalmente pela região dela. E a Alane é coladinha, né? Com a mesma região norte. Então eu acho que ela pode se juntar com a Isabelle. E pelo poder de empoderamento feminino, elas se juntarem para eliminar o Juninho, que teve essa atitude que não foi tão bem recebida. E claro, a gente tem a Bia também no paredão, mas a Bia não precisa, né, nem estar envolvida nesses rolês, até porque ela já tem essa torcida muito bem definida, tanto quanto a Isabelle, podemos dizer. Mas entre eliminar a Alane, né, e eliminar o Juninho, pelo fato do ao vivo ter mostrado aquela situação, ele tem boas chances de sair. E a gente vai saber disso na próxima terça-feira. Mas vocês podem sim participar também na votação. Afinal de contas, não adianta textão. A gente precisa de votos. E você pode acessar o G-Show e votar no voto único ou também no voto da torcida. Chama atenção para um pequeno detalhe. Nós estamos estreando a primeira semana onde o voto é para eliminar. Então não votem quem vocês querem que fique. Votem para eliminar. Quem vocês querem que saia nesse próximo paredão? Vamos juntos saber isso na próxima terça-feira. Queridos amigos, eu quero agradecer vocês por terem assistido esse vídeo até aqui. E claro, se você gostou, mande também para um dos seus amigos e não se esqueça daquele nosso combinado lá no começo do vídeo. Se inscreve, deixa seu like e também ativa o sininho de notificações. Caso vocês queiram conteúdos curtos, eu vou também fazer um convite muito especial para vocês. Vão lá no TikTok ou nos Reels que vocês vão acompanhar conteúdos bem rápidos com pílulas de entretenimento para o seu dia a dia e para a sua semana. Cortes exclusivos de todos os quadros
quadros que a gente tem aqui no canal Multigaster. Teorias intrigantes, Guest Game, comentando e reagindo em Nerdflix Plus. Então, preparem-se porque vocês vão ter muito conteúdo durante toda a semana de vocês. E claro que sexta-feira tem mais comentando e reagindo com mais assuntos do BBB. E a qualquer momento, lá no Twitter, a gente tem aí um plantão com uma nova fofoca. Por hoje é isso, a gente se encontra, claro, no próximo vídeo.